Boa noite, boa noite. Preparando. Boa noite, pessoal. Vamos chegando para a live. Hoje o tema é sobre mentalidade, ou seja, qual é o seu mindset? Qual mindset será que você vibra no dia a dia? Vai chegando aí, chama os seus amigos para poder participar dessa live também, trocar uma ideia aqui, compartilha o que você acha comigo também, hein? Vamos lá, vamos chamando seus amigos, vamos compartilhando, aviãozinho aí para todo mundo, aviãozinho pra galera. Vamos falar sobre mentalidade. Qual o tipo de mentalidade ideal para você conseguir crescer, prosperar na sua vida? E por que algumas vezes a gente fica estagnado? Por que será? Que em alguns momentos a gente fica travado e não sabe como sair daquela situação. Conta pra mim aí, se você tá chegando, qual é o seu tipo de mindset, como é a sua mentalidade, hein? Então, vamos chamando o pessoal, vamos chamando a galera, vamos lá? Vamos chamando aqui, ó, convidando o pessoal para participar. Manda aí um aviãozinho, né? Pro pessoal que você quer convidar para participar dessa live. Para poder assistir, poder nos auxiliar aqui nesse conteúdo que é incrível. Muita gente me pergunta, mas a Kemi, afinal, o que é esse tal de mindset? Então, nessa live de hoje, eu vou explorar com vocês sobre essa questão do mindset. Quais os tipos de mindset e como nós podemos nos favorecer, né? De acordo com o mindset que a gente vibra, que a gente tem, o nosso modelo mental. Chama a galera para participar, vamos lá, que o negócio aqui tá maravilhoso. E a gente vai falar sobre mentalidade. Como a nossa mentalidade pode nos ajudar a crescer e prosperar, ou ela pode simplesmente nos bloquear em várias áreas da nossa vida. Como que você avalia, né, ou considera o seu mindset hoje? Seu mindset de crescimento, de evolução, de prosperidade, né, de conquista? Ou você está aí vibrando em alguns momentos da sua vida no mindset de escassez, de limitação? Então o tema de hoje é sobre mentalidade. E por que eu trouxe esse tema? Muita gente me pergunta, seja nas mensagens, seja no WhatsApp, ou até mesmo nas minhas conversas com os meus amigos, né? Com as pessoas no dia a dia, assim, as pessoas me perguntam, tá, mas o que significa esse tal de mindset? Afinal, Kemi, o que é mindset? Para que eu preciso entender sobre isso? Né? Então, hoje eu vou fazer essa live para a gente poder bater esse papo sobre esse tema, que é extremamente importante, que me trouxe para a área de desenvolvimento humano, porque eu quis entender um pouco mais sobre o que é o mindset, como era o meu modelo mental, como estavam programadas as minhas crenças, os meus pensamentos. E aí eu comecei então a mergulhar nessa área, né, de autoconhecimento e percebendo a importância de reprogramar o meu modelo mental, ou seja, de reprogramar o meu mindset. Então é muito legal você que está aqui participando, comenta aqui comigo, né? O que você pensa, o que você fala sobre você, sobre o mundo, sobre tudo que acontece ao seu redor e qual que é o seu tipo de mindset, tá bom? Algumas formas de entender o que é o mindset, de onde surgiu tudo isso, né? E quais os tipos de mindset? Como que a gente pode, muitas vezes, perceber o nosso estilo, né, a nossa programação mental e reprogramar essa mente. Olha só que coisa boa, tá? Então isso que é muito importante. Quando eu ouvi falar a primeira vez, né, sobre isso, que eu poderia mudar o meu pensamento, que eu poderia transformar as minhas crenças, né, aquilo que eu acreditava sobre mim, sobre o mundo, sobre tudo que estava ao meu redor, eu me interessei muito sobre esse assunto e eu comecei a me aperfeiçoar nisso. Né? Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que é o que me move todos os dias. As pessoas sempre me perguntam, tá, mas o que é esse negócio de mindset, né? E se você não está acostumado com o termo, então mindset é o quê? É uma palavra, né, que ela foi introduzida no nosso dia a dia aqui no Brasil, né, para falar sobre o modelo mental. Então mindset é o seu modelo mental.
Ou seja, a sua programação, né, mental. A palavra mindset significa a forma como você foi programado para fazer tudo que você faz na sua vida, ou seja, o seu modelo mental. E tem pessoas que elas crescem e passam uma vida inteira com um tipo de pensamento, com um modelo mental. Em alguns momentos pode ser que surjam oportunidades para você despertar o seu potencial, para você mudar esse seu mindset, né? Mas o que é bacana? Existem dois modelos mentais muito predominantes, tá? O primeiro modelo mental, ou seja, o primeiro tipo de mindset é o mindset fixo, ok? O mindset fixo é o mindset que acredita que as coisas são do jeito que são e não tem como melhorar, e não tem o que você fazer para você poder mudar aquela situação ou aquela realidade. O mindset fixo, ele nos leva para uma vida, né, uma tentativa de vida estável, aonde você acha que tá bom do jeito que tá, que as coisas são assim mesmo, que não tem muito o que melhorar ou o que fazer na vida. Né? Então, esse mindset fixo, muitas vezes nós vivemos, né, uma realidade assim, de achar que não vai dar certo, de para que eu vou me esforçar, para que eu vou aprender, para que eu vou fazer isso ou aquilo. Ou muitas vezes a gente pensa de uma forma muito limitante, de uma maneira muito difícil, né, de progredir. Pensa assim, poxa, por que eu vou tentar empreender? Será que isso aí vai dar certo? Acho que não, né? Poxa, será que eu vou conseguir uma promoção? Acho que não, meu colega consegue, mas eu não. Então, assim, são pensamentos que muitas vezes eles estão de forma inconsciente, tá, no nosso dia a dia, e nós não percebemos esse modelo mental fixo, tá? Um pensamento limitado de escassez, no sentido que, olha, tá bom do jeito que tá, deixa eu seguir nessa estabilidade. Porque a nossa mente aqui, o nosso cérebro, né, ele gosta de manter o nível da sobrevivência. Tá? Então isso é muito legal. Hoje eu sou especialista em neurociências, PNL, fui trabalhar e desenvolver as pesquisas na área de mentalidade. Então eu posso dizer para você que a nossa mente, ela entra no modo sobrevivência, porque é muito mais prático, né? Muito mais simples a gente entrar no modo da escassez, da sobrevivência, ao invés de ir para o mindset de crescimento, o mindset de evolução. Muitas vezes a gente se pergunta, como que eu vou fazer algo, como que eu vou seguir com esse projeto, com esse sonho, com esse negócio, com essa empresa? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Né? E aí é que entra, em muitos momentos, esse tipo de programação mental, né? Que nossa mente ela foi programada para o modo sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele vai tentar, de alguma forma, economizar energia. E se ele está economizando energia, ele vai, né, segurar o nosso crescimento, vai dificultar o nosso movimento, vai impedir com que a gente avance, que é o que a gente chama de autossabotagem, né? Ou quando a pessoa fica procrastinando, ou quando a pessoa tem dificuldade de aprender alguma coisa, ou de fazer algo, ou de acreditar em si mesma. E quantas pessoas eu vejo no meu dia a dia que elas têm exatamente essa dificuldade de compreender a sua visão de mundo. Porque tem pessoas que são pessimistas, tem pessoas que são otimistas, né? E tem aqueles que se dizem realistas, não é assim? Então, todas essas versões, né, de modelo de mundo, elas vão fazer algum sentido dentro do mindset. Tá? O mindset é a sua programação mental, ou seja, como foram programados, né, os seus comportamentos, né? Como é que você foi programado de forma inconsciente. Aí você fala assim, poxa, mas como assim eu fui programado? Né? Será que eu sou um robô, uma máquina, um computador? Não, nós fomos programados através dos modelos mentais que nós observamos, ouvimos e vimos na nossa infância. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, né, na sua infância, fez com que você guardasse na sua memória, nas suas sinapses neurais, tá? São sinapses neurais. Então, quando a gente tem uma memória, né, um sentimento, um pensamento, uma crença, um aprendizado, aquilo se forma uma sinapse neural. E essa sinapse neural, ela é um aprendizado. Então, são neurônios conectados que formam um pensamento, um sentimento ali que vai gerar um sentimento e aquilo gera uma crença. Certo? Então, por isso que muitas coisas que a gente ouve, vê e sente acabam indo para o nosso inconsciente e nós nos tornamos quase que reféns desses pensamentos
desses sentimentos e dessas crenças que aprendemos lá na nossa infância, com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos professores, com a cultura, com tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. Com forte impacto emocional, acabou trazendo uma informação para nossa mente. E eu estou explicando de uma forma bem fácil de compreender, né? Claro, porque a neurociência já nos diz isso, que cada sinapse neural que foi formada lá no nosso passado traz um resultado nas nossas vidas. E é por isso que muitas pessoas acreditam que podem e outras pessoas acreditam que não podem. É por isso que muitas pessoas elas têm a ousadia, a criatividade, elas buscam o crescimento e outras pessoas não conseguem. Elas ficam patinando na vida e muitas vezes ficam ali remoendo situações lá do passado, remoendo condições que ela viveu. Ah, porque não tive condições ou porque não tive oportunidade. Então, esse tipo de mindset que a gente está falando até aqui é um mindset fixo, ou seja, uma maneira de pensar que as coisas são desse jeito, é dessa forma mesmo e não tem como mudar. Tá? Esse tipo de mindset fixo, muitas vezes, ele aparece no nosso dia a dia, nas nossas decisões, da maneira como a gente vive, em qualquer área da nossa vida. Seja na área financeira, na área de relacionamento, na área profissional, com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus pais. É o seu modelo mental. Você deve conhecer alguém aí que fica na dificuldade para crescer, para avançar, né? Que sente uma certa resistência para o novo, resiste a mudanças, pessoas que têm dificuldade de encarar um desafio novo. Por quê? O mindset, ou seja, o modelo mental está fixo, está preso naquele sentimento de que ela não é capaz, de que ela não é merecedora, de que ela não consegue, de que aquilo não é para a pessoa. Então, esse pensamento, né, que a gente foi, de certa forma, trabalhando esse pensamento ao longo da nossa vida, ele se torna um sentimento. E esse sentimento de tristeza, de incapacidade, né, um sentimento de deixar para lá, né, um sentimento de escassez, de falta, tudo isso gera uma crença. Então é um ciclo, tá? Eu sempre faço isso, é um ciclo. Eu ensino os meus alunos a compreender esse ciclo. E hoje eu quero te ajudar para que você também possa compreender esse ciclo de programação mental ou até mesmo para reprogramar as suas crenças, tá? Então, vamos lá, um pensamento, né, de incapacidade, né? Eu não vou conseguir, nossa, hoje o dia tá feio, né? Tá chovendo. Sabe aquelas pessoas que gostam de reclamar por tudo? Tipo, tá sol, ela tá reclamando, tá muito sol. Tá chovendo, a pessoa tá lá reclamando, tá muita chuva, né? Tá frio, a pessoa reclama, mas tá frio. Ah, mas hoje eu não posso ir porque hoje é isso, porque amanhã é aquilo. E aí são pessoas que elas sempre vão protelando, né? Vão deixando para depois os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas. Às vezes a pessoa nem tem meta, né? Porque ela tem um mindset, ou seja, um modelo mental fixo de que as coisas são desse jeito mesmo e não tem muito o que ser feito, tá? Então, esse tipo de modelo mental é o que a gente chama de modelo mental fixo ou mindset fixo, aonde as coisas são do jeito que são, né? E aí você sente uma certa resistência para mudar aquela condição. Tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas se perguntam, por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo avançar? O que acontece na minha vida que eu fico sempre voltando atrás? Começo os projetos, não dá certo. Começo algo novo, desiste. Parece que tudo dá errado na minha vida, não consegue avançar. Quanto mais a pessoa vivencia o mindset fixo, de que as coisas são do jeito que são e não tem o que fazer, mais as coisas começam a ficar numa situação difícil. E aquilo se torna um ciclo constante, onde a pessoa vai buscar culpados, vai se sentir vítima das situações, onde ela vai olhar para o seu passado com mágoa, ressentimento, falta de perdão, tá? Onde ela vai olhar para si mesma e não se sentir pertencente, não se sentir incluída na sua família, não se sentir valorizada no seu trabalho. E esse ciclo, gente, de mindset fixo faz com que a pessoa viva uma vida de estagnação, uma vida de limitação. Por isso que esse tipo de mindset fixo, ele nos leva para a estagnação, né, para a escassez. E aí o sentimento que vai gerando é cada vez mais distante da realidade. Porque, assim como eu falei para vocês que a nossa mente, ela forma as sinapses neurais, né? Onde as crenças, elas são formadas e vão lá para o nosso inconsciente como uma verdade, uma suposta verdade, ok?
E quando essa crença ela está formada ali, né, nas nossas sinapses neurais, ou seja, na nossa mente aqui, a gente pode simplesmente continuar vivendo isso de forma automática, vivenciando isso no piloto automático, ou pode ser que aconteça algo, né, dentro do seu emocional, dentro da sua vida, ou fora de você, tá? Então são duas maneiras disso acontecer. Ou é por uma decisão interna, ou é uma decisão externa. Já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa ela quer pedir a conta no serviço, mas ela não se sente capaz, ela não se sente merecedora, ela não quer avançar, ela tá travada. E aí ela não avança, tá? Então ao invés dela tomar a decisão, alguém vem e toma a decisão por ela, né? E dá aquele chute na bunda. Quem nunca levou? Eu já levei chute na bunda, tá? De trabalho, né, gente? De trabalho. Mas o que acontece? Quando você tem um mindset fixo, você olha para essa situação e você acha, poxa, a culpa é de alguém, né? Agora, quando a gente vê uma situação de dificuldade, de desafio, uma situação que você precisa se superar, e aí você consegue sair do papel de vítima e se colocar no papel de autônomo, autorresponsável, de decisor da sua própria vida, você consegue dar um salto no seu mindset. Né? Você consegue dar um salto no seu mindset para ir para o mindset de crescimento, que é o segundo tipo de mindset que nós temos, tá? No geral, né, gente? Estou falando assim, a neurociência estabelece esses dois tipos de mindset. O mindset fixo, que a gente falou, que vai ter todas essas consequências limitantes na nossa vida e os resultados limitantes também. E o mindset de crescimento, o mindset de crescimento é, ok, estou passando por isso dentro da minha mente ou fora da minha mente, né? Está acontecendo algo externo a mim. Como que eu posso reagir àquilo que está acontecendo? Então, o mindset de crescimento, ele vem em muitos momentos da nossa vida para nos levantar. Então, foi assim quando você pensou em fazer um curso, quando você pensou em procurar um emprego melhor, quando você decidiu abrir um negócio, quando você estudou uma nova língua, quando você começou a tocar um novo instrumento, quando você se abriu para novas oportunidades de empreender, de se relacionar com alguém. Tudo isso você fez o quê? Uma mudança de mindset. Então, você saiu do mindset fixo e você foi para o mindset de crescimento. No mindset de crescimento, quem aí vibra no mindset de crescimento, sabe que nós não paramos, né? Que a gente não consegue ficar parado quando a gente está vivendo no mindset de crescimento. Porque o mindset de crescimento, ele é uma constante de crescimento exponencial. Tá? Exponencial porque o crescimento, ele começa com uma pequena decisão. Né? O crescimento, o mindset de crescimento começa com uma pequena decisão que a gente toma de sair do nosso lugar. E aí quando você pensa assim, nossa, o que eu preciso fazer para ter sucesso na vida, para o meu negócio dar certo, para a minha carreira prosperar, para eu crescer como pessoa, profissional, o que eu faço para ser uma referência na minha área de trabalho? Quando você começa a entender que o mindset de crescimento, ele é uma escolha, tá? O mindset de crescimento, ele é uma escolha. Você precisa querer sair do mindset fixo, né, onde as coisas são do jeito que são, e com uma decisão você vai acessar o mindset de crescimento. Então são esses dois tipos de mindset. E muitas vezes na nossa vida a gente está no mindset fixo, achando que as coisas são desse jeito que são e não tem como mudar ou melhorar. E aí quando a gente descobre que não precisa continuar sendo a mesma pessoa, né, que a gente não precisa continuar repetindo os mesmos padrões que a gente teve a vida inteira e que a gente pode sim mudar esses padrões limitantes e que a gente pode sim reprogramar as nossas crenças e viver no mindset de crescimento, aí a gente consegue olhar para o nosso futuro, ter um sonho, ter um objetivo, traçar uma meta e começa no passo a passo fazer uma transformação incrível nas nossas vidas. Faz sentido isso para vocês? Vocês que estão me acompanhando aqui. Faz sentido essa questão, gente, que existem esses dois momentos do mindset, tá? O mindset fixo e o mindset de crescimento. A tendência natural do ser humano é viver no mindset fixo. Tá? O mindset fixo, ele é mais confortável, ele é o que a gente vai aprendendo a economizar energia. Então, a economia de energia, a economia de dinheiro, a economia, sabe assim, você ter reservas, você
economizar sua energia, né? Você querer descansar muito mais, você querer ter mais conforto, no sentido de não sair da zona de conforto, né? Porque eu digo que o conforto, na verdade, ele é uma zona de conforto, né? É uma zona de desconforto até mesmo. Porque quando a gente tá nesse pensamento fixo de que as coisas não podem mudar, a gente deixa de pegar as nossas bênçãos para nós, porque nós deixamos de acreditar na nossa capacidade, no nosso potencial, no nosso merecimento, na nossa identidade, em quem nós somos, o que nós somos capazes, o que nós podemos evoluir, o que nós podemos aprender, o que nós podemos fazer. Tá? Então, é uma decisão. Você sair do mindset fixo e ir para o mindset de crescimento é uma decisão. O primeiro passo é você começar a identificar: será que eu estou vivendo no mindset fixo? Será que essa área da minha vida eu estou no mindset fixo? Acreditando que não tem jeito, acreditando que não é pra mim, acreditando que as coisas vão continuar do jeito que são? Tá? Ou será que essa área da minha vida, por exemplo, saúde ou finanças, né? Eu gosto muito de finanças. Por exemplo, finanças. Será que essa área da minha vida eu posso melhorar? E aí quando você começa a se perguntar, se questionar, né? E tomar novas decisões, você começa a aprender algo novo. E por isso que é tão legal a gente trabalhar e falar sobre mindset. Porque nós podemos aprender algo novo todos os dias, né? Nós podemos sair daquela nossa zona de conforto, que é desconfortável, tá? Todos os dias. Então você se posiciona para você ter uma nova atitude, um novo comportamento, para você aprender algo novo. E o mindset de crescimento, ele te faz, dia após dia, buscar algo novo para sua vida. E você começa a entender que você pode mais, que você é capaz, que você pode avançar, que você é merecedor, que você é criado para a prosperidade, você é criado para prosperar. E tudo começa a crescer de forma constante. Então, quando você entra no mindset de crescimento, você vai deixando para trás as desculpinhas, as historinhas, aquilo que você se sentia vítima, e você começa a evoluir. Só que tá, mas Akemi, como que eu faço para sair do mindset fixo, que eu vivo há tanto tempo pensando desse jeito, né, com essas crenças limitantes, esses pensamentos? Como que eu faço para poder migrar para um pensamento positivo, empoderador, né, de crescimento, de abundância, de prosperidade? Querem saber como? Comenta aqui embaixo se você quer saber, ok? Então eu vou comentar aqui com vocês como fazer essa transformação. Eu passei por isso, gente. Eu passei por essa situação muitas e muitas vezes, em muitas áreas da minha vida. Eu me achava incapaz, não merecedora, né? Eu achava que não era pra mim. Empreender, ter minha própria empresa. Acho que não, né? Acho que não é a hora ainda. Acho que não vai dar certo. Será que eu consigo? Será que eu posso? Né? Isso tudo de forma inconsciente. Tá? Porque pela boca, né, a gente pode até falar, nossa, eu consigo, eu vou lá e vou fazer. Mas no fundo do seu emocional, naquilo que você realmente acredita, bate aquele medo, aquela insegurança, aquela situação de falar assim, eu acho que não vai dar certo. Acho que deixa isso pra lá, depois eu vejo. E aí você procrastina, e aí você se auto-sabota com os seus projetos e com os seus sonhos. Por que tudo isso? Porque o pensamento e o que você fala não está alinhado. Né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas crenças, elas estão diferentes, né? Não está coerente o que você pensa e o que você fala. Então, muitas vezes você pode estar falando, eu sou merecedor, eu vou, faço, aconteço. Mas lá no seu interior, você ainda tem dúvida. Tá? E quando a gente tem dúvida no nosso coração, quando a gente tem uma insegurança, quando a gente tem um questionamento, né, uma ferida emocional, algo que a gente não trabalhou muito bem na nossa inteligência emocional, aquela situação, ela nos impede de progredir. Aquela situação que não está bem resolvida, ela nos impede de avançar para o próximo nível, para aprender algo novo, para aprender alguma coisa diferente, tá? Então, o que acontece? O primeiro passo para a gente dar esse salto, né, de sair do mindset fixo e ir para o mindset de crescimento, o primeiro passo que a gente precisa ter para sair desse mindset fixo, né, e ir para o mindset de crescimento, é a gente avançar na nossa decisão. Tá? É identificar, primeiro passo é identificar que a gente está vivendo num mindset de limitação, de escassez.
E aí a gente toma uma decisão. O que eu posso fazer para mudar isso? E quando você toma essa decisão de mudança, você deu um start na sua mente para procurar algo novo, para fazer algo novo, para ter uma nova informação, para ter um novo conhecimento. Você se coloca à disposição. É como se você estivesse caminhando e aí você dá o seu primeiro passo. Você dá o seu primeiro passo em direção à sua transformação. E esse primeiro passo pode ser participar de uma live, pode ser ir numa palestra, pode ser conversar com um amigo, pode ser você lendo um livro, pode ser você meditando, você entendendo, ou você passando por uma situação de desafio, de dor. Muitas vezes, né, Deus coloca situações nas nossas vidas para nos dar aquela chacoalhada. Comigo foi assim, com vocês, conta pra mim. Já aconteceu comigo. Deus nos coloca aí numa situação assim, para que a gente possa ter esse autoconhecimento, para que a gente possa ter essa superação, essa virada de chave na nossa mente. E a gente pare de se sentir vítima, pare de se achar menor do que os outros, né? Então a gente precisa ter essa virada de chave, essa sacada, falar, poxa, peraí, eu não quero continuar essa vida do jeito que ela tá. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero mudar, eu quero mais, eu quero melhor, eu quero transformar a minha vida, eu quero transformar a minha saúde, eu quero transformar a minha família, eu quero prosperidade, eu quero crescer. Quando você toma essa decisão, você dá o seu primeiro passo. E dar o primeiro passo é o grande desafio. Tá? Porque a nossa mente quer ficar, gente, na zona de conforto, né? Quer continuar fazendo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, conversando com as mesmas pessoas, assistindo o mesmo jornal que derrama sangue, assistindo novela ou qualquer tipo de reality show, né? Então, quando você toma uma decisão de fazer algo novo, de aprender algo novo, de viver algo novo na sua vida, com certeza a sua mente aí vai querer te sabotar e continuar levando você para o mindset fixo. E aí é que entra a grande sacada da inteligência emocional, que é você se posicionar. Opa, quem está no comando das suas emoções? É você ou as suas emoções? Quem que está no comando do jogo do dinheiro? É você ou o dinheiro que está comandando? Tá? E aí a gente começa a entender que quando nós desenvolvemos o nosso conhecimento sobre quem nós somos, como nós acreditamos, como nós pensamos, o que nós fazemos, quando a gente percebe a si mesmo primeiro, a gente consegue identificar um mapa, né? Um mapa da transformação. É isso que eu faço na minha mentoria, nos meus treinamentos. Eu pego meus alunos pela mão e falo, vamos lá, agora a gente vai desvendar esse mapa, né? Como é que está desenhado a sua cartografia? Como é que está desenhada as suas crenças aí? O que você pensa? O que você sente? Como que você age no dia a dia de forma repetida, quando ninguém está olhando? O que você fala para você mesmo? E aí a gente começa a entender no profundo, né? Na profundidade, como a pessoa pensa, o que ela sente, por que vem tantas mágoas do passado, tantas feridas emocionais, tantos bloqueios de crenças limitantes. Porque alguém falou alguma coisa e você acreditou que não era capaz, porque alguém te ofendeu, porque alguém te feriu, e aí você fala, poxa, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Então a gente identifica todas essas crenças limitantes, tá? E começa a trabalhar essas crenças limitantes. E para isso, precisa ser um trabalho contínuo. E com metodologia, e com inteligência realmente, com sabedoria. Não só saber fazer, mas ter a prática de reprogramar crenças. Tá? Então, quando a gente tem a imersão, né? O seminário, que é Lidere Seu Destino. No seminário Lidere Seu Destino, o que a gente trabalha? A gente vai fundo nessas crenças limitantes. A gente trabalha o mindset de uma forma profunda, entendendo que toda crença que foi instalada, se formou uma sinapse neural, ela pode ser transformada. E ela pode ser transformada através de exercícios, primeiro, para identificá-las e depois para reprogramá-las. Então, o que eu faço? Eu destruo as crenças limitantes, né? E reconstruo crenças novas, crenças empoderadoras. Então, eu ajudo as pessoas ali no seminário Lidere Seu Destino a destravar a sua vida financeira, emocional, né? Sua vida pessoal, profissional, os seus negócios. Por quê? Porque são muitas crenças limitantes que foram formadas durante muito tempo. E aí a pessoa vive uma vida de escassez, de falta, de limitação, de medo, depressão, ansiedade. Por quê? Porque ela está presa lá no passado dela.
Então, no seminário Lidere Seu Destino, eu faço um mergulho nessas crenças e a gente destrava tudo isso, para que você consiga acessar o próximo degrau, a próxima etapa, a próxima energia que existe de consciência, para você se conectar com quem realmente você é. E muitas vezes nós ficamos limitados àquilo que os outros dizem que somos, àquilo que a gente viveu no nosso passado, aquilo que aconteceu lá no seu passado. E eu quero te dizer, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa nova para você, uma boa notícia, que você, eu, ninguém, né? Ninguém precisa continuar vivendo a mesma vida de ontem. Ninguém precisa continuar repetindo os mesmos padrões de comportamento. Ninguém precisa ficar vivendo uma vida limitante de escassez para sempre e sempre. Não, nós não precisamos disso. Nós podemos, porque nós temos um poder de reprogramar as nossas vidas, de reescrever a nossa história, de reconstruir tudo aquilo que você deseja reconstruir na sua vida. Então, o mindset de crescimento, primeiro passo é você identificar que você pode mudar, que você pode melhorar, que você pode fazer algo que você nunca fez antes, viver algo novo, né? Qual foi a última coisa que você fez? Comenta aqui embaixo com a gente. Qual foi a última coisa que você fez de novidade na sua vida? Né? Qual foi o último hábito que você começou? Qual foi o último livro que você leu? Porque quando a gente tem novidade na nossa vida, a gente transforma tudo ao nosso redor. E não precisa ser coisas grandiosas, não. Às vezes é uma leitura de um livro, às vezes é participar de uma live, às vezes é bater um papo com um amigo, né? Talvez seja você participar de um seminário, entrar em imersão para o autoconhecimento, mas na sua casa você pode fazer isso hoje. Né? Reflita sobre isso. O que você pode fazer de diferente na sua vida hoje? E a outra pergunta, que eu gosto muito, né? E que a gente sempre ajuda os nossos clientes a refletir sobre isso. O que eu posso mudar em mim para que o mundo mude? Tem muita gente que quer mudar as pessoas lá fora, que quer ajudar a sua família, que quer mudar o outro, mas se esquece que o primeiro passo é mudar aqui dentro, é mudar você, é mudar quem você é. Então o primeiro passo é, o que eu posso mudar em mim para que o mundo mude, né? Se você quer mudar a sua visão de mundo, o primeiro passo quem tem que dar é você, né? Se você quer mudar a sua maneira de reagir às situações da sua vida, né? Se você quer mudar o seu relacionamento, se você quer mudar a sua condição financeira, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Aonde você pode buscar informações? Aonde você pode procurar por conhecimento? Né? E conhecimento é o primeiro passo. A gente busca pelo conhecimento, a gente compreende aquilo, traz clareza para o problema, você foca naquele problema e aí você começa a entender, poxa, o que tem aqui que eu preciso mudar? E quais são as técnicas e ferramentas para fazer essa mudança? Tá? E se você precisar de ajuda, porque com certeza essa não é uma tarefa fácil de se fazer sozinho, nem sozinha, tá? Mudar as suas crenças não é uma tarefa simples, porque pensa, suas sinapses neurais estão fortemente ali, ó, conectadas, te segurando para você ficar no modo sobrevivência. E aí você pode pensar, poxa, o que eu faço então? Você precisa reprogramar suas crenças, os seus limites, no sentido de expandir as possibilidades, de entender que existem outras possibilidades de vida, de oportunidades de negócio, relacionamentos, crescimento, aprendizado, tudo aquilo que você pode fazer na sua vida que você ainda não faz. Comenta aqui comigo também, o que você ainda não fez que você gostaria de fazer na sua vida. E coloca isso como objetivo de algo novo para você. Tá? E aí a gente começa a entender que sim, existem técnicas e ferramentas para reprogramar o nosso mindset, a nossa mente. O primeiro é através de reconhecer, trazer clareza para aquela informação. Você reconhece, você percebe, poxa, eu não quero isso mais para mim. E aí a segunda etapa é, o que eu posso fazer para mudar? O que eu preciso aprender? Aonde eu preciso estar? Quais são as pessoas que eu preciso me relacionar? O que eu preciso deixar de fazer na minha vida para avançar nessa área? Por exemplo, o que eu preciso deixar de fazer na minha vida para crescer e prosperar financeiramente? Coisas e hábitos que eu preciso deixar de fazer para poder fazer coisas que eu tenho que fazer, que vão me levar para um novo resultado.
E tudo isso, quanto mais impacto emocional a gente tem, mais a gente consegue reprogramar as nossas crenças. Então, o que é interessante, né? Se você tem algo aí que você identificou que tá te atrapalhando, que tá te impedindo de evoluir, de crescer, que você fala assim, poxa, Kemi, eu tô com um mindset muito travado, eu tô com muita dificuldade de prosperar ou de crescer em determinada área da minha vida, eu preciso de ajuda. E aí quando você define, você, né, estabelece, olha, eu quero ajuda, eu quero me movimentar, com certeza as respostas vão vir para você. Com certeza as informações vão chegar para você. Né? Você vai poder participar de momentos de autoconhecimento para você poder evoluir. Em determinadas áreas da nossa vida, a gente não consegue fazer essa mudança sozinha. A gente precisa mergulhar. E é muito melhor a gente aprender e evoluir pelo amor do que pela dor. Muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas para nos desafiar a sair da zona de conforto pela dor. Né? Uma perda, quando uma pessoa perde um emprego, ou perde alguém, ou né, termina, tem uma ruptura em algum tipo de relacionamento. Tudo isso é para que a gente possa enxergar aquela situação e buscar uma outra alternativa. Porque zona de conforto, né, está relacionado ao mindset fixo, que é um mindset que não tem crescimento e não tem evolução. Então, para a gente terminar essa noite, essa live, esse bate-papo aqui, eu quero te desafiar a fazer algo novo, a experimentar algo novo, a viver uma nova aventura na sua vida a partir de hoje. Buscar o autoconhecimento. Participa das palestras, a gente está abrindo aqui, eu com a minha equipe estamos abrindo, né, o ciclo de palestras 2022 presenciais. Então eu quero te convidar a participar das minhas palestras presenciais. Vamos falar sobre mindset empreendedor, mudança de mindset, vamos trabalhar a reprogramação das suas crenças, vamos trabalhar aí prosperidade, finanças, organização financeira, vamos trabalhar aí a organização sistêmica familiar. Então, por que tudo isso está acontecendo? Você já parou para pensar que tudo que você vive tem uma origem? E aí a gente consegue, entendendo essa origem, reprogramar essa situação, tá? Então estamos abrindo, né, o nosso ciclo de palestras 2022 presenciais, tá? Já tem algumas marcadas agora para as próximas semanas. Se você quiser participar de alguma palestra, acompanha aqui no meu Instagram, né? Vem com a gente, né? Tem o livro. Não sei se todo mundo já leu o livro, vou pegar aqui para vocês, ó. Livro Coaching, mude seu mindset para o sucesso, né? Sou escritora desse livro, lançamos em 2018, foi um sucesso, né? Temos algumas unidades ainda, né? Porque ele foi assim, foi incrível, né? A gente trabalhou com esse livro nos últimos anos. Eu tenho só algumas unidades disponíveis aqui comigo. Então, se você quiser alguma delas, pode me chamar também, tá? E o que eu queria dizer para vocês? É um pequeno passo, uma pequena decisão, uma pequena atitude diferente que vai te levar a um novo resultado de vida. Todos os dias você ser 1% melhor. Todos os dias você parar e refletir. Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu modelo mental? Será que eu estou vibrando nessa escassez, nessa mentalidade fixa, né, limitada? Ou será que eu estou acessando um novo degrau, né, buscando um novo crescimento, algo novo na minha vida, entendendo as coisas de uma outra maneira, mais completa, né, entendendo o sistema que rege todo o universo? E aí, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que quando você desperta para o autoconhecimento e você evolui, né, nessa constante de crescimento exponencial, você começa a entender todo o sistema, por que tudo isso funciona, né? Como que você pode ser o criador e não somente o observador da sua vida, né? Você pode ser o criador da sua própria vida, você pode assumir o comando de toda a sua realidade, você pode, através do seu poder mental, escolher os seus resultados, escolher os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus resultados de vida. Faz sentido isso para você? Que quando você ativa o poder que existe no seu cérebro, na sua mente, quando você ativa todo o seu poder e reprograma cada uma das suas crenças, não é fácil, gente, reprogramar. Tem muita coisa que eu fico reprogramando. Eu tô reprogramando. Eu vou, vivencio, aí passa uma sensação de escassez, aí eu vou, resolvo e evoluo e avanço, e aí vem um novo sentimento de medo, de insegurança, e eu vou, trabalho aquilo,
e vou me desenvolvendo e vou aprendendo, né? É constante. E não é um trabalho que você tem que fazer sozinho, né? É um trabalho que a gente pode compartilhar, porque quando você aprende pelo amor, é muito melhor do que aprender pela dor. Então tem muitas coisas que eu aprendo nas minhas leituras, com os meus mentores, nos meus treinamentos, né? Nas vivências que eu já participei, nas imersões, tudo que eu já investi em autoconhecimento para ser a pessoa que eu sou. Então eu quero desafiar você também a mudar dentro de você, né? Se você se identificou aí com o mindset fixo, o que você pode fazer nessa área da sua vida para ir para o mindset de crescimento? Né? Em várias áreas da nossa vida, às vezes a gente dá uma estagnada. E aí, o que a gente pode fazer para dar aquela melhorada? O que a gente pode fazer para virar a chavinha, né? E ir para o mindset de crescimento? No mindset de crescimento, as oportunidades são infinitas. A criatividade, ela é abundante. A prosperidade, ela é ilimitada. Né? Você pode se tornar uma pessoa exponencial, porque você tem capacidade para isso. Nós utilizamos muito pouco do nosso poder. Né? Nós temos muito poder e nós utilizamos pouquíssimo disso. Então eu quero te desafiar hoje, tá? Se você quer saber mais, quer acompanhar mais o meu trabalho, quer participar das palestras, quer de repente conhecer mais o livro, né? A gente está aqui com algumas unidades só. Então se você quer um pouco mais sobre isso, me chama aqui, né? Comenta aqui, manda uma mensagem pra mim, participa aí das palestras, dos treinamentos. A gente tá fazendo muitas palestras gratuitas, até mesmo com o objetivo de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? De poder levar uma mensagem de esperança, de crescimento e de melhoria constante, tá? Então, se você quer, aproveita esse conteúdo, me chama aqui, comenta aqui, né? Manda essa live para os seus amigos aí no aviãozinho, compartilha com as pessoas que você quer ajudar, para que a gente possa chegar cada vez mais longe com essa mensagem, porque se você mudar dentro de você, tudo ao seu redor muda, né? E você começa a enxergar o mundo de outra forma, enxergar as possibilidades de outra maneira e desenvolvendo as habilidades para o seu crescimento constante. Não é de um dia para o outro, tá, gente? Não é de um dia para o outro. É um trabalho constante de crescimento, de evolução, de dizer sim, de dizer não, de ter foco, de evoluir, de buscar conhecimento, de saber se relacionar, de ter uma comunicação assertiva, né? De entender os seus sentimentos e dar um nome, um significado para os seus sentimentos. Então, é um processo incrível de evolução. Pessoal que está chegando aí, faz sentido isso para vocês, né? Que o nosso mindset, ele molda, tá? Ele molda os nossos resultados. Então, se você está fixo no mindset de limitação, de escassez, procura algo novo para fazer, procura uma nova informação. E informação é poder. Informação é poder. Quando você tem informação e coloca em ação, tá? A informação em ação, ela é poder. Agora, informação entrou por aqui, saiu por aqui, não adianta nada, tá? Então, a informação, ela precisa te transformar, precisa gerar uma ação. Então, a pergunta que eu tenho para vocês hoje, qual é a ação que você decide tomar hoje para sair da situação que você está, em qualquer área da sua vida e avançar, dar um passo à frente para você avançar nessa situação, tá? Pode ser no seu negócio, pode ser na sua família, pode ser as suas finanças, pode ser a sua saúde, pode ser a sua atividade física, pode ser a sua alimentação. O que você precisa fazer? Precisa organizar suas finanças? O que você precisa fazer para avançar, tá? Para avançar no seu mindset de crescimento. Quem quiser, né, o livro, gente, eu tenho mais algumas unidades. Esse livro eu lancei em 2018, foi incrível o lançamento, né? Nós viajamos a algumas cidades do Brasil levando o livro para o pessoal conhecer. E eu tenho só algumas unidades aqui comigo, tá? Se você quiser, pode me chamar, comenta aqui. Está nas livrarias também, né? Mas se você quiser pegar comigo, né? Ou de repente quer que eu envie para você na sua casa, só me mandar uma mensagem, a gente combina. Nesse livro eu fui convidada para falar sobre mindset de prosperidade, tá? Então eu falo sobre riqueza e transformação da nossa mente para prosperar, né? Então assim, como gerar riqueza e prosperar na sua vida. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho de pesquisa e de desenvolvimento que eu vivo na minha vida, né? Não é algo que eu falo só, gente, eu vivo isso, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, me acompanha aqui, manda uma mensagem pra mim. Tem um monte de coisa legal acontecendo, né? Vários cursos aí em lançamento para você poder aproveitar essa oportunidade e que você tenha muito crescimento na sua jornada. Pode contar comigo, tá? Podem contar comigo para o que precisar. Tem dúvidas, perguntas, comentários. Me ajudem, comentem aí quais os temas que vocês querem que eu traga nas próximas lives, quais as dificuldades que vocês estão tendo. Eu quero toda semana estar aqui com vocês e ajudar nesse processo de crescimento, para que
que juntos a gente possa ter um mindset de crescimento, né? Não faz sentido ficar sozinha mais, né? Ficar falando sozinha. O que faz sentido para mim é poder contribuir e ajudar o maior número de pessoas. Então, uma excelente noite para vocês que estão aí. Muito obrigado. Se fez sentido para você, compartilha com seus amigos, comenta, manda aquele coraçãozinho para que a gente possa avançar nesse trabalho e para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Até a próxima live, gente.